A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 1 das lições bíblicas jovens, que tem como título Introdução a 1 Timóteo. Nós, neste trimestre, terceiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando na lição de jovens o tema Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição 1, estaremos iniciando o trimestre com a lição Introdução à primeira carta a Timóteo. O comentarista bíblico desta lição será o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB. Ele também é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público, Direito Processual Civil e Docência Universitária. É procurador-geral no município de Jim, Paraná, em Rondônia, e atua como pastor nas congregações de Jim, Paraná, cidade na qual ele reside. Então, vamos dar início ao nosso estudo da lição de número 1, Introdução à primeira carta a Timóteo. O texto principal encontra-se na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Resumo da lição. As cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. O texto bíblico encontra-se na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 7. Então vamos lá dar início à nossa lição de número 1. Introdução à primeira carta a Timóteo. Como os irmãos já viram nessa introdução, a apresentação da lição que nós estamos fazendo, este trimestre, as lições bíblicas jovens irá estudar o tema centrado nas cartas pastorais. 3 cartas escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito, sendo 2 direcionadas a Timóteo e 1 direcionada a Tito. Então, nesse trimestre estaremos estudando as cartas pastorais, que são mensagens, obviamente, de um plantador de igrejas, que foi Paulo. Paulo, quando estabeleceu as igrejas, ele coloca pessoas para cuidar daquelas igrejas. E é o que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Percebendo que Paulo, com a experiência que tinha, ele tinha em sua mente que o que iria ficar de seu trabalho deveria ser passado para que outro desse prosseguimento, ou seja, ele plantava tanto igreja como ele plantou pessoas, porque o líder que tem visão e planta pessoas na obra, ele entende que o tempo dele vai passar, mas aquela pessoa a qual ele incumbiu, a qual ele delegou a incumbência de seguir o seu trabalho, irá continuar a obra de forma que a obra nunca pare. E é isso que é a obra de Deus, é uma obra que nunca para. Levanta pessoas, vem pessoas e isso vai sendo levado adiante. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Neste primeiro ponto, ele vai falar sobre as epístolas pastorais. Nós sabemos que o Novo Testamento ele é composto de 27 livros. Desses 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Desses 13 livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo, nós vemos que 9 livros, ou 9 cartas, elas são direcionadas a igrejas, e 3 enviadas a pastores, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E uma foi escrita a Filemon, que teve um caráter pessoal, que foi direcionada a uma pessoa. Então, meus amados irmãos, o que nós percebemos é que as epístolas pastorais fazem parte dos escritos de Paulo, onde Paulo escreve para 2 jovens pastores, 2 jovens obreiros, para ele ter a incumbência de fazer com que a obra de Deus não fosse manchada, não fosse maculada, mas que seguisse com o propósito ao qual ela foi estabelecida.
Vale também frisar que essas cartas que Paulo escreveu das 13, percebemos que 10 foram escritas antes e durante a sua primeira prisão em Roma. Então, Paulo escreveu 10 dessas 13 cartas que ele escreve antes ou na prisão de Roma, porque o livro de Atos narra a história da igreja e termina com a prisão de Paulo em Roma, ou seja, a primeira prisão. Só que Paulo, depois dessa prisão, meu irmão, ele foi solto. Ele ficou preso 5 anos, mas depois ele foi solto. É o que nós chamamos que Paulo agora começou a fazer a sua 4ª viagem missionária. E posteriormente ele foi preso, obviamente, quando deu-se a sua morte. Então, o que entendemos é que 10 das 13 cartas de Paulo foram escritas até a sua primeira prisão. E na prisão, porque ele escreveu algumas cartas na prisão, que é as epístolas de prisões. Inclusive, segundo Timóteo, que foi a sua última carta, ele escreveu na sua 2ª prisão, quando ele estava preso em Roma, antes de ser executado pelo imperador Nero. Então, são cartas importantíssimas, porque, querendo ou não, ela dá continuidade ao livro de Atos. O livro de Atos termina de forma abrupta com Paulo preso em Roma, sua primeira prisão, a prisão domiciliar. Só que Paulo depois ele é libertado. Isso nós vamos perceber quando lemos a carta a Timóteo, a Tito. Percebemos de maneira clara que Paulo foi solto e começou agora a fazer a sua 4ª viagem missionária, porque ele começou novamente a visitar várias cidades e possivelmente ele tinha visitado nessa ocasião a Espanha, porque quando ele escreve aos Romanos, ele tem esse desejo de ir até a Espanha. Então a gente tem que frisar isso também para compreendermos. Escrevendo durante as viagens, o autor coloca, é isso que nós citamos agora há pouco, que Paulo escreve muitas de suas cartas nas suas viagens missionárias. Percebemos que a primeira carta a Timóteo e a carta escrita a Tito foi após a prisão de Paulo, quando ele é liberto e quando ele começa a estabelecer pessoas, porque ele já tinha de fato estabelecido pessoas. Agora ele começa a delegar pessoas para combater os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as pessoas que estavam se desviando por ensinamentos errados. Paulo delega algumas pessoas e dentre essas pessoas que nós hoje temos o conhecimento, uma delas é Timóteo, outra delas é Tito, que nessa viagem de Paulo ele estabelece essas pessoas para que eles cumpram o que foi determinado por Deus e pelas orientações de Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo através dessas cartas que escreve para ele, que eles foram estabelecidos justamente na cidade de Éfeso, Timóteo, e na cidade de Creta, Tito. Líderes, pastores para orientar, delegados apostólicos para fazer com que a obra de Deus crescesse e não retrocedesse. Então tudo isso aconteceu dentro desse contexto, que é o primeiro tópico da lição. Tudo isso já é o que nós estamos abordando, para os irmãos entender que o livro de Atos termina de forma abrupta, com Paulo preso, porém Paulo é solto. E nós sabemos disso justamente por causa dos escritos das cartas pastorais. É quando ele retorna, começa novamente as suas viagens. Provavelmente já o homem de idade, com 60 ou mais anos. O segundo tópico, o autor vai falar sobre Timóteo, verdadeiro filho. Vai falar sobre a origem de Timóteo. Timóteo é um homem que nasceu em Listra. Ele era filho de Eunice e a sua avó se chamava Lóide. Essas duas mulheres eram hebreias, ou seja, eram judias. Entretanto, seu pai era um homem grego. Então, Timóteo, ele não era descendente da raiz, vamos falar assim, do puro judaísmo, porque tinha uma mistura. Sua mãe era judia e o seu pai era grego, ou seja, ele não era judeu raiz, vamos falar assim no nosso linguajar, para que nós possamos entender. Possivelmente a família de Timóteo tinha se convertido a Cristo na primeira viagem missionária, porque o relato de Atos dos Apóstolos nos mostra isso, que muitos em Listra ali se tornaram discípulos de Cristo. Isso está no capítulo 14 do livro de Atos, do versículo 6 ao 23, e possivelmente Timóteo
e sua família se converteram a Cristo justamente nessa primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo está passando por Listra, retornando, na verdade, por Listra, agora não mais com Barnabé, mas agora com Silas. Então, o que acontece nessa segunda viagem missionária de Paulo? Paulo encontra ali Timóteo, capítulo 16 de Atos, versículo 1 e 2. A Bíblia nos fala que ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E a partir deste momento, Paulo vê o testemunho de Timóteo, porque ele foi avaliado não só, meu irmão, pelos de dentro da igreja, mas os que estavam fora, porque ele era um homem que dava bom testemunho. Devido a isso, Paulo agora incube Timóteo para fazer parte de suas viagens. E Timóteo toma parte, a partir de Listra, na segunda viagem missionária de Paulo, a qual Paulo já estava enganjado. E não é à toa que ele estava retornando agora a Listra. Então isso é tudo fruto da educação espiritual de Timóteo e de seu progresso na fé cristã. Isso certamente motivou Paulo a convidá-lo para acompanhar na sua viagem missionária. E foi isso justamente que aconteceu. Timóteo foi circuncidado por Paulo, não que isso fosse questão fundamental para a salvação, mas para Timóteo não ser rechaçado. A gente não sabe o contexto histórico que se deu essa situação, porque Paulo circuncida Timóteo, mas em outro momento ele não circuncida outros discípulos. Mas a Timóteo ele circuncida certamente para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar. Talvez a cidade que Timóteo fosse pessoas, em sua maioria, judeus. Ou seja, então seria mais fácil Timóteo chegasse como um judeu para ganhar o judeu. É isso que Paulo fala. Eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. É isso que acontece. Então, não é que era questão necessária para a salvação, não. De forma alguma. Nos ensinos de Paulo, nós já percebemos isso, que ele próprio fala. Porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé. A fé em quem? A fé que opera por amor. Que amor foi esse? O amor de Deus enviando seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Então, o evangelho que Paulo prega é o evangelho do amor de Deus, de Cristo Jesus. O autor separa um ponto para falar sobre esse evangelho da incircuncisão. Ele, nesse ponto aqui, ele vai mostrar o que é circuncisão. Os irmãos entendem, sabem o que é circuncisão. É a retirada, a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Isso é uma aliança de Deus com o povo hebreu. Foi estabelecida justamente com Abraão, ao qual Deus chamou e falou que dele faria uma grande nação, como hoje temos a nação de Israel. Então, isso seria uma aliança, um pacto perpétuo com a nação dos judeus. Como falei anteriormente, isso não é questão fundamental para a salvação, porque isso nada importa para Deus. Nada importa. Isso a gente entende bem estudando as cartas de Paulo, bem como o plano da redenção que é estabelecido, que foi mostrado, revelado de forma progressiva a todos os crentes que conhecem as sagradas escrituras. Então nós não estamos debaixo de julgo nenhum, meu irmão, da lei. Então o crente hoje ele não precisa se circuncidar, porque ele é crente, ele é salvo em Cristo. Ele não está sobre o jugo, nem sobre o pacto que Deus fez com o povo de Israel. O judeu pode até se circuncidar? Pode. Se ele quiser. E se ele não quiser, também tanto faz, porque isso não é salvação, não é critério, não é passo, não é nenhum objeto, não é nenhuma qualificação para a salvação. Mas a salvação é unicamente pela fé em Cristo. É justamente isso, por Cristo. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. E para encerrarmos a lição, vamos falar sobre Timóteo, um jovem ministro.
vai falar um pouco sobre a trajetória, ou seja, porque antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor lá da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo Paulo por longos anos. Isso nós até já falamos. Quando ele é convidado para acompanhar Paulo em suas viagens, foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária e na terceira viagem missionária de Paulo. Provavelmente Timóteo, quando foi estabelecido em Éfeso, estava por volta dos 30 a 35 anos, então isso nos dá a entender que quando Paulo chama ele lá em Listra, na sua segunda viagem missionária, provavelmente Timóteo teria no máximo 20 anos de idade. Imagine só, meu irmão, era um jovem, um mancebo, e já estava enganjado dentro da obra do Senhor, já estava fazendo aquilo conforme o Senhor chamou a todos a fazerem, levar o evangelho. E Timóteo, desde cedo, começou a sua obra, seguindo a Paulo, ajudando a Paulo. Então ele acompanhou fielmente o apóstolo, meu irmão, nessas viagens que Paulo fez. Então Paulo é preso. Para concluirmos essa parte da lição, como nós falamos na introdução, que é registrada no livro de Atos, Paulo é preso e fica aprisionado onde? Em Roma. E quem estava lá com Paulo? Timóteo. Por que a gente sempre fala que Timóteo estava lá com Paulo? Porque Paulo cita ele em 3 das 4 cartas da prisão. As 4 cartas da prisão que Paulo escreve no seu primeiro aprisionamento, das 4 em 3, Paulo fala de Timóteo. Filipenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1. Depois desse aprisionamento, Paulo é solto, como nós falamos anteriormente. E agora, Timóteo também está junto com ele na sua 4ª e última viagem missionária. Que é quando, Paulo fala para ele, roga para que ele fique em Éfeso, na igreja em Éfeso. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, conforme está no texto bíblico. E o roteiro final dessa vida de Paulo, juntamente com o que onde Timóteo é estabelecido, quando nós vamos perceber, fica um pouco obscuro, nós não sabemos ao certo o roteiro, no caso, que Paulo seguiu na sua viagem, mas o que sabemos é que o apóstolo escreveu com a finalidade de orientar Timóteo e Tito, jovens pastores, quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter consigo mesmo e com a missão que tinham recebido junto às igrejas que eles pastoreavam. Então, as cartas que nós iremos estudar, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito, traz instruções práticas do que e de como deveria ser ensinado. Então é isso que nós vamos entender. Então entendemos que Paulo, na sua última viagem missionária, se ele foi a Éfeso ou não, ele estava com Timóteo e incumbiu Timóteo de ir para Éfeso, para lá exercer o seu ministério. Como nós falamos anteriormente, é possível que Paulo tenha ido à Espanha. O certo é que ele visitou Creta, porque ele deixou lá Tito. Título, capítulo 1, versículo 5, fica bem claro isso, e visitou algumas cidades também da Ásia Menor. Isso foi o roteiro final da vida do apóstolo Paulo. Paulo incumbe a Timóteo, ou seja, o último subtópico vai falar sobre a responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres. Nós iremos tratar disso na lição do próximo domingo, lição 2. Mas até aqui basta nós sabermos que ele foi incumbido para a igreja de Éfeso para resolver esse problema desses falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina. E que doutrina? E o que essa doutrina envolvia? Fábulas, genealogia intermináveis, que mais produziam questões do que edificação a Deus. Eram as pessoas que estavam buscando polemizar, eram as pessoas que estavam querendo polemizar tudo. E não fazer a obra para que o crescimento fosse para a honra e para a glória de Deus, mas para mostrar que eram doutores, que eram expertos nas escrituras, que tinham conhecimento. Então, coube a Timóteo essa responsabilidade de advertir aqueles falsos mestres quanto aos seus erros doutrinários. E com isso, Timóteo estaria cuidando bem dele e também dos seus irmãos, do ensino da boa doutrina, ou seja, preservando a doutrina correta,
que Paulo chama de sã doutrina. Então, Timóteo também, meu irmão, deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja e exercer a disciplina eclesiástica. Nós percebemos também que Timóteo, já cedo, ele era provavelmente um homem, um jovem, que tinha certa timidez, enfrentava enfermidades, inclusive estomacais. Por isso Paulo fala para ele não beber apenas água, mas beber um pouco de vinho, que isso iria fazer ia fazer bem para o seu organismo. Então era uma pessoa que tinha problemas também de saúde, percebemos isso. Mas o que nós devemos nos deter, meu irmão, e entender é que 7 anos antes dessa primeira carta a Timóteo, no final da sua terceira viagem missionária, quando seguia para Jerusalém, Paulo teve uma reunião com os presbíteros de Éfeso. É o que está registrado lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Que lobos cruéis, que não perdoariam o rebanho, se levantariam, falariam coisas perversas para atrair para si discípulos, porque o falso mestre, o falso ensinador, ele quer isso, ele quer atrair para si pessoas como discípulos, seguidores, que lhe ouçam, que lhe deem ouvido, que propaguem a sua mentira, porque ele faz coisas contrárias à palavra de Deus, mas coisas que traz a atenção, porque é coisas polêmicas. Isso nós vamos estudar na aula que vem. Mas, por enquanto, nós vamos encerrar essa lição falando que estamos apenas começando a nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre, nós estaremos estudando muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplos. Nós vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, que era o pai espiritual de Timóteo, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Então, que a graça de Deus, meu irmão, permaneça em todos nós. E assim nós estamos encerrando a nossa primeira lição deste trimestre que está se iniciando, comentando a lição de número 1 das lições bíblicas jovem. Introdução à primeira carta a Timóteo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.